Olá, estamos aqui para mais um bate-papo terapêutico. Hoje nós vamos falar sobre as 4 leis do espelho. Essas leis, elas são muito importantes porque nos leva a refletir sobre nós mesmos, né? Sobre a importância de nos percebermos através do outro. Sim, o outro é nosso espelho e nós somos espelhos do outro, né? Qual a importância em sermos espelhos do outro? Simples, gente, né? É que é a partir do outro eu consigo identificar determinados defeitos que estão em mim, né? A primeira lei do espelho, ele diz que tudo aquilo que te irrita, tudo aquilo que te aborrece, tudo aquilo que você deseja modificar no outro está também presente em sua vida, está também presente em você. Então, não é uma crítica qualquer, né? Todas as vezes que nós criticamos o outro ou tentamos modificar a maneira do outro ser, de agir, né? É porque nós estamos tentando extirpar no outro aquilo que está presente em nós e nós não sabemos como lidar. Às vezes é até inconsciente, né, esse comportamento, e outras vezes não. Simplesmente fingimos que o problema não está ali. Por quê? Porque é inaceitável para nós lidarmos com determinados defeitos que estão presentes em nós. E por isso nós utilizamos as chamadas muletas psicológicas, ou seja, as desculpas, né? Ah, mas eu faço isso porque eu quero o bem de fulano. Mas você é totalmente controlador, totalmente ditador. Mas você não consegue se perceber como uma pessoa controladora, ditadora, mandona, né? Você faz isso porque você ama, você faz isso porque você cuida, mas o outro, o fulano, ele faz porque ele é mandão, ele faz porque ele é ditador, ele faz é porque ele gosta de controlar, gosta de estar no comando de tudo o tempo todo, né? Ele faz porque ele é um sem noção. Então, o outro faz porque o outro não tem medida, mas você tem. Aí está o grande defeito. Então você começa a culpabilizar o outro, você começa a criticar o outro por ele ser como você é. O que a gente tem que entender é que todas as vezes que nossos olhinhos aguçados conseguem enxergar de longe o defeito de outra pessoa e a gente começa a ver aquele defeito como um problema que deve ser extirpado, né? Eliminado, solucionado, é porque nós nos identificamos com essa pessoa. Porque eu só vou rastrear o defeito do outro se esse defeito estiver em mim, né? Porque o meu olhinho acurado, né? Ele vai ser acurado por quê? Porque ele tem conhecimento de causa, né? Então, eu vou dizer que o outro é egoísta se eu também for uma pessoa egoísta. Isso vale, é via de regra? Claro que não. Eu estou falando é quando você começa a enxergar, a dar ênfase a determinado defeito do outro, onde esse defeito ele te afeta, ele te tira da tua zona de conforto, ele te tira do teu eixo. Não é algo qualquer que passa por despercebido, mas é algo que te irrita, é algo, né, que te desestabiliza. Então, quando isso acontece, é porque este problema também está em você. Então, é preciso saber, né, identificar não no outro, mas em nós mesmos os nossos defeitos. Porque, porque assim, se o outro é meu espelho, então ele está me refletindo, né? Então, se eu consigo enxergar a maldade no outro, é porque eu conheço muito bem a maldade, né? Então, eu sei como ela funciona, então ela também está em mim. Então, eu tenho que ter cuidado, né?
Quando é claro que eu estou falando, não é de você enxergar pelo simples saber. Tem pessoas que não são maldosas, tem pessoas que não são perversas, mas é claro que elas sabem identificar a maldade e a perversidade. Mas eu estou te falando é quando a maldade e a perversidade do outro, né, ela te incomoda ao ponto de lhe desestabilizar. Por que é que está te incomodando tanto se está no outro? É isso que você tem que se perguntar. Por que é que determinado comportamento de fulano me irrita tanto? Por que é que me desajusta tanto? Então, é porque, será que no fundo eu também não sou assim? E se eu sou assim, será que se eu modificar fulano, esse problema vai sumir em mim? Obviamente que não, né? Você não pode tomar veneno esperando que o outro morra, né? Então, não é no outro que você vai ter que desestabilizar, que tirar, eliminar esse problema, mas vai ser em você mesma, né? Aquilo que Jesus fala, você vê o arqueiro que há no olho do outro, no olho do teu irmão, mas você não é capaz de tirar a trave que está no teu próprio olho. Ou seja, se você tirar a trave que está no seu olho, você deixa de ser o alvo, né? Então, se você começar a se questionar por que determinado comportamento, né, de determinadas pessoas mexem tanto com você ao ponto de lhe desestabilizar, então tá na hora de você buscar, né, refletir um pouco mais sobre este porquê. Vá na origem, na raiz do problema e comece a trabalhar isso em você. Será que é porque eu também não sou egoísta? Será que é porque eu também não sou invejosa? Será que também eu não sou maledicente? Né? Será que é porque eu também não sou altamente orgulhosa? Então começa a analisar, a te questionar, né? E aí você começa a lidar com tuas demandas, com teus defeitos, porque defeitos todos nós temos, nós não somos perfeitos, né? O teu filho não é perfeito, teu marido não é perfeito, teu pai não é perfeito, teus irmãos não são perfeitos, seus colegas não são perfeitos, você não é perfeita. A perfeição não faz parte da natureza humana, ainda não. Não existe uma pessoa perfeita, né? Existem pessoas em busca, né, da perfeição. Existem pessoas que buscam se melhorarem, mas não quer dizer que a gente não tenha inveja, que a gente não tenha raiva, que não tenha ódio, né? Que a gente não seja preconceituosa, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver, né, que as pessoas são preconceituosas, são homofóbicas, são isso, são aquilo, e a gente tentar combater isso no outro e tentar combater veementemente e não se dá conta que talvez você não tenha aquele mesmo tipo de preconceito, mas que você tem outros tipos de preconceito. Às vezes o preconceito não está no outro, já começa em nós mesmos, na maioria das vezes, né? Então, vamos ficar mais atentos, né, a esse nosso olhar, a esse nosso falar, né? Quando eu vejo alguém tão imbuído, né, em combater o outro, em julgar o outro, em criticar o outro, eu fico com um pezinho atrás, porque tem alguma coisa errada, né? Porque assim, por que a vida do outro, por que o comportamento do outro, né, ele me incomoda tanto? Ah, porque o preconceito é algo ruim. Eu sei que o preconceito é algo ruim, mas não dá para eu tentar eliminar o outro, né? Criticar o outro, atacar o outro, porque ele tem uma maneira muito peculiar de ver, de sentir e de existir, né? Obviamente que se essa maneira do outro viver, existir, sentir, né, está trazendo transtorno para outras pessoas, está promovendo desequilíbrio emocional, físico, social, né? Então há uma necessidade de se conversar com o outro no sentido de tentar,
né? Ver se não se chega a um denominador comum. Eu não posso violar, né, o direito do outro dele ser quem ele é, né? Obviamente que a vida ela é feita de escolhas e todas as escolhas trazem consequências. Então, se eu estou aqui falando para vocês, né, que essa primeira lei do espelho é a lei que trata, né, de você saber lidar com o defeito do outro, né, sem, sem você querer corromper o outro a mudar de qualquer maneira, porque aquilo está lhe incomodando, né? Cada um tem o direito de ser quem é. Mas por que é que está lhe incomodando? Essa é a questão. A questão não é porque o outro é preconceituoso, ou porque o outro é racista, ou porque o outro é orgulhoso, ou porque o outro é vaidoso, ou porque o outro é mentiroso. Ele tem direito de ser o que ele é, quem ele é. Quem vai ter que responder com um comportamento disfuncional, muitas vezes, né, que é disfuncional, dele é ele mesmo, não sou eu. Então, por que que eu estou tão irritada? Por que que eu quero abraçar essa causa e sair como advogada das causas perdidas, né? Então, eu vejo muito disso. As pessoas, às vezes, elas se empenham muito em querer combater o outro. Por quê? Ah, porque isso é ruim. Sim, mas o que é que te dá o direito de combater, né? Quem é que diz que você tem que ser a palmatória do mundo? Por que que você está tão empenhada em querer des, desestabilizar ou extirpar, vamos dizer, acho que é melhor, o termo mais certo é esse, extirpar esse defeito do outro, né? Por que que você acha que o outro está quebrado e você tem que consertar? Quem foi que te deu esse direito, né? Quem foi que te otorgou, né, esse direito? Então, é algo para se pensar. Se me incomoda tanto, ao ponto de eu me movimentar em querer extirpar isso do outro, né? Ou muitas vezes, como eu vejo muitas pessoas atacarem o outro por pensar de uma maneira diferente. E hoje está tão em moda, tão em voga, né? Então, para pensar, os afins se identificam, né? Se atraem. Então, assim, se você consegue enxergar essa maldade, né, com tanta veemência, é porque ela também está presente em você. Então, fica aqui a dica, né, para que você pare e comece a se questionar. Todas as vezes que algo lhe incomodar, por que me incomoda tanto, né? Só para gente fechar aqui com chavinha de ouro, certa feita uma pessoa me procurou e uma situação em que tudo na outra incomodava ela, né? Ela achava que a outra era muito exibida, que a outra gostava de estar se expondo e expondo para todo mundo que podia, que a outra tinha mania de grandeza e que era tirada rica e foi evidenciando, né, tudo. E aí a gente foi conversando e na conversa uma coisa eu fui levando a outra, né? E aí ficou muito evidente que o problema todo chamava-se inveja, né? A inveja, ela só consegue ver, né, o que o outro tem, o que o outro conquista. E por outro lado, o outro também tinha como as duas pessoas tinham o mesmo poder aquisitivo, então entraram num processo de duelar para ver quem podia mais. Então uma enxergava o mesmo que o outro enxergava. Então essas duas pessoas elas eram espelhos uma da outra, certo? Então o que estava presente em um era o que o outro enxergava. Então, quando uma percebeu, né, a princípio, ela não falei, mas na conversa ela fez: Tu acha que eu tenho inveja? Eu disse: Eu não sei, né? Porque o que você tem, ela também tem. Ela: Não acho que seja inveja. Eu disse: Não sei. Você é que tem que refletir. O que é que você acha que é inveja? A gente só inveja aquilo que o outro não tem, né? Ou inveja aquilo que o outro tem e que você gostaria de ter. E às vezes você nem percebe, né?
que você possui tanto quanto o outro, né? Mas você consegue perceber que o outro está em evidência, mas não consegue perceber que você também está na mira do outro. Então, vamos ter cuidado com aquilo, né? Com o nosso olhar, com o nosso falar. E a primeira lei está aí. Tudo que você tenta destruir no outro porque te irrita, né? Porque te desestabiliza, está também presente em você. E a gente volta, né? Depois com a segunda lei. Nós vamos trabalhar cada lei separadamente.